Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje eu trouxe o astrólogo Maurício Bacar, que vai nos mostrar o impacto que Saturno, que começará a ficar retrógrado agora, na segunda-feira, vai trazer para todos nós e para a nossa sociedade. Que momento estamos vivendo, não? Então o Maurício gravou o vídeo lá da casa dele e eu trago agora para vocês. Neste vídeo ele falou até sobre o possível término do isolamento, segundo os astros. E ao final ele também vai falar o que isso representa em cada um de nós, porque ele fez uma análise para cada uma das casas astrológicas. O vídeo está incrível. E lembrando, o Maurício ele tem um curso completo de astrologia. O que você quiser, você pode fazer. O link está aqui embaixo na descrição, porque conhecendo o universo, conhecemos a nós. E conhecendo a nós, conhecemos o universo. O vídeo do Maurício está incrível, vale a pena ver, gente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pava. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, sou numerólogo e hoje vamos falar sobre Saturno retrógrado. Saturno ficará retrógrado de 11 de maio até 29 de setembro desse ano, ou seja, Saturno junto com Júpiter e junto com Plutão, esses três astros eles vão ficar retrógrados agora até final de setembro e início de outubro. E o que significa um astro retrógrado? E o que Saturno retrógrado pedirá para nós neste ciclo? É o que veremos nesse vídeo e também falarei um pouco sobre o efeito de cada uma das casas, porque Saturno ficará retrógrado junto com esses dois astros em alguma casa astrológica do nosso mapa. Falarei também sobre os possíveis efeitos dentro do nosso mapa astral, dentro do nosso mapa astrológico de nascimento. Como nós falamos aqui no canal do Pava, esses três astros eles vão ficar retrógrados até início de outubro. Eles estão em Capricórnio e em Aquário, ou seja, eles estão reverberando nas energias desses dois signos. E todos nós temos no nosso mapa astral a constelação de Aquário e a constelação de Capricórnio, dentro de uma casa específica. Mas olhando em termos primeiro coletivos, ou seja, nós estamos vivendo agora um momento de isolamento social, um momento em que nós estamos mais afastados. Querendo ou não, essa é a energia de Capricórnio. Para quem tem a energia de Capricórnio forte no seu mapa, sabe que a frieza pode ser uma das manifestações dessa energia de Capricórnio. E nós estamos agora um tempinho afastados uns dos outros para justamente olharmos para as nossas limitações internas, porque Saturno retrógrado vai pedir ainda mais para que olhemos para as nossas limitações internas, mas especificamente dentro de uma casa astrológica do nosso mapa. Ou seja, quando qualquer astro fica retrógrado e essencialmente Saturno, nós precisamos reavaliar as nossas limitações internas. Então esse momento coletivo que nós estamos vivenciando é justamente um mecanismo da natureza para que nós, enquanto humanidade, olhemos para algumas questões que não estávamos olhando. Por quê? Porque viemos muito nesse processo de crescimento, de expansão, de agitação, de conquista, de inovação, de todos os elementos que podem reestruturar melhor as sociedades, para que a sociedade funcione de uma melhor forma, só que por negligência o ser humano esqueceu de olhar para algumas limitações internas. Então essa pandemia, ela justamente acontece nesse momento astrológico dessa conjunção, como já falamos no outro vídeo, né? Marte, Júpiter, Saturno e Plutão se juntaram em março, foi o ápice dessa grande conjunção, porém a culpa da pandemia não é dos astros. Os astros simplesmente trazem essa energia e se a humanidade está alinhada com as leis da natureza, não acontece nada negativo. Mas como nós não estávamos alinhados com as leis da natureza, com a lei do amor, com a lei da harmonia, com a lei da saúde, justamente vem uma circunstância desse tipo para fazer com que a humanidade olhe para elementos que não olhava, desde elementos internos, tanto também para os elementos das estruturas das sociedades, porque Capricórnio e Saturno especificamente têm relação com as estruturas de todo tipo. Obviamente estruturas internas da nossa experiência interior humana e as estruturas externas das sociedades, que vão desde a parte econômica, a parte sanitária, a parte da saúde, etc. Então, quando um astro fica retrógrado, e essencialmente Saturno retrógrado, até agora, final de setembro, nós nos sentimos cobrados, porque na mitologia Saturno é o senhor do tempo, é o senhor do karma. O senhor do karma, ou seja, pelo livre-arbítrio nós fazemos escolhas e temos resultados. Ou seja, o resultado vem até nós, o resultado vem até a humanidade. E o Saturno retrógrado, então, ele pede para que a humanidade
repense sobre os seus atos. E obviamente, Saturno retrógrado pede para que todos nós façamos uma revisão das nossas escolhas, das nossas opções, porque tudo isso gera resultados. Karma é resultado, karma é colheita. Ou seja, tudo que acontece na humanidade e tudo que acontece na nossa própria vida é uma colheita constante. Constantemente estamos colhendo o nosso karma, que nós plantamos em algum momento, e também estamos plantando constantemente o nosso karma, que nós vamos colher em breve. Então, o que é Saturno? Saturno é o astro dos resultados, é o senhor do karma. E também Saturno é o senhor do tempo. Ou seja, como senhor do tempo, e nós estamos vivendo agora justamente um momento em que nós temos que aprender a lidar melhor com o tempo, porque antes vínhamos num processo muito rápido, muito agitado, muito, entre aspas, eficiente, só que agora Saturno está pedindo para que nós, façamos um processo de desaceleração, um processo de baixar a marcha para irmos num processo um pouco mais lento, E com Saturno retrógrado, essa sensação provavelmente esteja ainda mais forte. Porque Saturno é o senhor do karma, ele na mitologia é um senhor de mais idade, é aquele professor que tem um olhar um pouco mais sério e que pede para que todos nós e pede para que toda a humanidade reveja certas questões, refaça lições de casa e, se necessário, repita de ano. Essas analogias de fazer a lição de casa, repetir de ano, estão muito ligadas com o astro retrógrado e essencialmente com o Saturno retrógrado, que vai ficar até o final de setembro desse ano. E atualmente Saturno ele está em Aquário, ele vai voltar para Capricórnio para depois seguir na sua posição de novo para Aquário, Peixes e assim por diante. E como ele vai voltar para Capricórnio, e ele estava em Capricórnio um bom tempo, como já falamos aqui, Capricórnio tem essa energia da frieza e do afastamento, e foi justamente o que aconteceu e o que está acontecendo no momento. Muito provavelmente, enquanto esses três astros retrógrados, Júpiter, Saturno e Plutão, ficarem retrógrados até final de setembro e início de outubro, muito provavelmente, na maior parte do mundo, ainda esse isolamento será necessário. Por quê? Porque é o momento agora da gente voltar, é o momento da gente refletir, reavaliar, fazer um processo de desaceleração, como já citamos aqui. E depois que Júpiter, Saturno e Plutão deixarem de ficar retrógrados, nós veremos novamente uma consolidação da nossa área da vida específica e veremos consolidações, novas estruturas se manifestando nas nações, nas cidades, nos estados. Por quê? Porque Saturno e esses dois astros retrógrados vão parar de ficar retrógrados e vão continuar no seu movimento natural. E agora, como podemos perceber a manifestação desses três astros retrógrados, Júpiter, Saturno e Plutão, nas nossas casas astrológicas? Bom, se esses três astros retrógrados, que vão ficar retrógrados agora, do final de abril, início de maio, até início de outubro desse ano, se esses três astros estão na sua casa 1 do mapa astrológico, é o momento para você fazer uma revisão do período da sua infância, uma revisão e uma reavaliação da sua identidade interior, das suas capacidades, mas essencialmente do período da sua infância. É o momento para você renascer. Se esses três astros retrógrados estão retrógrados dentro da sua casa 2, é o momento de você reavaliar a sua segurança interior, a sua relação com bens materiais, a sua relação com finanças, a sua relação com os seus valores e princípios. Se esses três astros estão retrógrados na sua casa 3, que é a casa de Gêmeos, é o momento de você reavaliar a sua comunicação, a sua conduta com parentes, com irmãos e irmãs, caso tenhas, a sua relação com estudos, com aprendizados, enfim, com comunicação em geral. Se esses astros estão retrógrados na casa 4, momento de reavaliar a sua conduta no lar, com as pessoas que moram com você, um momento de reavaliar o seu passado familiar e, essencialmente, reavaliar a relação com um dos pais. E se esses astros estão retrógrados na casa 5, casa de Leão, é o momento de você reavaliar até que ponto você é você mesmo, até que ponto você é você mesma, até que ponto você se auto-expressa de uma maneira autêntica, como você se relaciona com divertimentos, lazer, hobbies e filhos, caso você tenha. Se esses astros estão retrógrados na sua casa 6, momento de reavaliar a conduta na relação com a sua saúde, com os seus hábitos diários
e também a conduta que você tem no seu ambiente de trabalho. Agora, se esses astros retrógrados estão na casa 7, é o momento de você reavaliar a sua conduta na vida social, a sua conduta em relação a parcerias de todo tipo, ou seja, relação afetiva e possíveis sócios, caso você tenha. Se é na casa 8, esses astros retrógrados, e essencialmente o Saturno, que ele pede para que essas coisas sejam, se tornem claras, as limitações venham à tona. Se for na casa 8 de Escorpião, momento de olhar para o seu subconsciente, a relação que você tem com medos, traumas, apegos, desejos compulsivos e a relação que você tem com temas considerados tabu, como morte, sexo. Se for na casa 9, o momento de você reavaliar a sua conduta com professores, a sua espiritualidade, a sua religiosidade, em síntese, a sua busca da verdade e até que ponto você confia na sua própria intuição. Se esses astros estão retrógrados na casa 10, relação com figuras de autoridade, ou seja, um dos pais, com chefes, professores, a relação que você tem com a sua vocação, com o seu chamado e com a sua carreira. Se esses astros estão retrógrados na casa 11, para você reavaliar agora, então, até setembro, outubro desse ano, a relação com amizades, grupos, mestres e metas também de longo prazo. Mas se esses astros estão na casa 12, que é a última casa do nosso mapa astral, que é uma das casas mais complexas de se analisar, a casa 12 é a casa de peixes, é a casa do inconsciente, é a casa da busca da alma, é a casa da transcendência. Então, essas são as revisões necessárias caso esses astros estejam retrógrados dentro de cada uma dessas casas astrológicas que citei. Então, se você gostou desse vídeo, obviamente deixe seu like. Se não é inscrito no canal do Pava, por gentileza, se inscreva e até o próximo vídeo.